Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Começando a semana, hoje é segunda-feira, desejando a todos vocês uma ótima semana na presença do nosso Pai, aguardando a redenção, meus irmãos. Vamos ficar firmes. Hoje eu quero trazer para os irmãos a data das igrejas, né? É Apocalipse capítulo 1, versículo 11, dizia assim... que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, Jesus falando aqui com João, né? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sarde, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então preste atenção aqui, Jesus... ele aparece ali para João, ali na ilha de Pátimo. João estava ali exilado, né? Conforme o versículo 9, Apocalipse 1, versículo 9. João estava ali preso, exilado ali, por causa da palavra de Deus. Então Jesus, ele aparece ali para João e ele dá a revelação do livro do Apocalipse. Então, essas 7 igrejas da Ásia, no sentido geográfico, são igrejas ali da região da Turquia ali. Inclusive tem alguns irmãos que quando eles fazem excursões ali para Israel, para Grécia, Turquia, eles passam ali naquela região ali, onde hoje só existem as ruínas destas igrejas. Mas no sentido profético também, essas 7 igrejas, preste atenção que coisa interessante, meus irmãos, 7 é o número da perfeição, né? Deus fala pelos números. Número 7 é o número da perfeição divina. Então essas 7 igrejas também, elas representam todo o período da igreja na terra, desde o início até o dia do arrebatamento. Então tem as datas, né? E eu vou passar aqui para vocês as datas, se vocês quiserem anotarem aí, para vocês pregar nas suas igrejas, pode anotar, que é muito importante. A primeira igreja, então, é a fase de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é datada do ano 27 até o ano 100. Éfeso, vou repetir, é datada do ano 27 até o ano 100. Então ela começa ali com a igreja primitiva ali, os apóstolos, né? Era uma igreja totalmente diferente desta igreja atual. É só vocês verem o livro de Atos ali que vocês vão ver que essa igreja atual, ela não tem nada a ver com a igreja primitiva. Essa igreja moderna hoje, uma igreja que não faz obra social, que não cuida da viúva, que não cuida do órfão, que não cuida do necessitado. A gente vê pessoas passando necessidade dentro desses tempos faraônicos hoje. Não era assim em Éfeso. Era uma igreja totalmente diferente. Aí depois, a partir do ano 100, vem a era de Esmirna. Esmirna significa mirra. Essa igreja de Esmirna, ela vai do ano 100 até o ano 323 depois de Cristo. Então essa igreja significa mirra, e Esmirna significa mirra. Olha aqui, mirra ou perfume suave, classificação apropriada para a igreja que viveu nesse período. Então o período de Esmirna, os crentes eram triturados com a mirra. Ato este que equivalia espiritualmente à oferta de incenso. Então era uma igreja sofredora. A igreja de Esmirna era uma igreja sofredora. Então os nossos amigos aí, irmãos pós-tribulacionistas, eles querem dizer que a igreja tem que passar pela tribulação, porque nossos irmãos lá na era de Esmirna foram moídos lá, triturados. Mas ali era o início, meus irmãos.
Hoje nós não estamos vivendo mais Esmirna, esse tempo de Esmirna já passou. Esmirna já ficou para trás. Se bem que existe algumas perseguições, existe, é só você entrar no site da Missão Portas Abertas, que eu tenho aqui em casa, eu acompanho, né, as revistas. E existe países que existe perseguições, né, muita perseguição contra os cristãos ainda. Mas são as leis do país onde o cristianismo é proibido. Isso vai acontecer na grande tribulação. O cristianismo vai ser proibido no mundo todo. Mas não é o caso do Brasil, não é o nosso caso aqui. Aqui nós somos livres para pregar o evangelho, né? Nós não podemos pregar na rua, na Coreia do Norte, por exemplo. É preso, é triturado, né? Então não seria justo, não seria justo esses irmãos que já passam, que já são triturados lá na Coreia, né, na Coreia do Norte, em outros países lá, como no Afeganistão, na Índia. Os irmãos acham que seria justo esses irmãos sofrer tanto que eles já estão sofrendo e depois ainda ter que passar pela grande tribulação? Não é justo isso. Então o arrebatamento é justamente para livrar a igreja do sofrimento que virá. E outra coisa, nada, mesmo o sofrimento da era de Esmirna, não se compara com o sofrimento da grande tribulação escatológica. O próprio Jesus ele deixou isso claro em Mateus 24, 21, que nunca houve e nem jamais haverá uma tão grande tribulação sobre a terra. Se o próprio Jesus ele está dizendo isto, nunca houve, então mesmo na era de Esmirna não pode se comparar com a era da grande tribulação escatológica. Nunca houve. Jesus não é homem, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Então, se não houve, nunca houve e nem vai haver. Mesmo a tribulação de Esmirna não se compara com a grande tribulação escatológica. Então, esse argumento pós-tribulacionista ele é muito fraco, ele é fraquíssimo. Dizer que nós temos que passar pela tribulação, porque os nossos irmãos lá passaram, isso é fraquíssimo isso aí. Porque os irmãos que não passaram por tribulação nenhuma que morreram, que estão no túmulo aguardando a ressurreição. Quer dizer que na visão pós-tribulacionista, esses irmãos têm que voltar a sofrer, ressuscitar e sofrer para depois ser salvo. Então isso aí é fraquinho demais, isso aí. É um argumento fraco. Então a era de Esmirna é a era da igreja pobre. Aqui aí é o anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Tá vendo? Era uma igreja financeiramente pobre. Laodiceia hoje é milionária, não tem nada a ver com Esmirna, nada a ver. Mas aqui está dizendo, mas és rico, porque a igreja de Esmirna era uma igreja que ela era cheia do poder de Deus. Os crentes tinham coragem, os crentes iam para a boca do leão mesmo e não negavam a fé, né? Então essa era ela durou do ano 100 até o ano 323. Aí chega o ano 323, que é a era de Pérgamo. Pérgamo significa casamento. Foi quando Constantino ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. O que dá a igreja a aliar com políticos corruptos. Igreja não tem nada a ver com político. Político já tem muito. Pastores que estão envolvidos com político. Pelo amor de Deus. Pastor é para pastorear, é para ganhar almas. Está lá em Efésios 4, versículo 11, lá em diante. O pastor é para ensinar a igreja. Pastor não é para ser político. Político já tem tantos. Para roubar o país, já tem um monte aí. Esse congresso aí, esse monte de ladrão aí. Então já tem tantos políticos. Então para que pastor envolver com isso? Então isso aí é um estrago na igreja. Político dentro da igreja, a igreja envolvida com política é um estrago. Isso aconteceu na era de Constantino, quando ele se aliou ao cristianismo. Ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, do ano 323 até 538 foi essa era de Pérgamo, onde entrou idolatria, entrou imagem de escultura, entrou
tanta coisa que não tem base bíblica dentro da igreja primitiva. Então uma reforma era inevitável. Então surgiu essas coiseiras todas. Então a igreja se uniu ao Estado, ela recebia dinheiro do governo, do Estado. É igual hoje. Pastores que recebem dinheiro do Estado, aí do governo, aí estão defendendo aí os políticos de unha e dente. Isso não funciona, meus irmãos. Na igreja que eu dirijo, eu nunca botei político em cima do meu púlpito. Nunca coloquei. Político é político. Político é para lá, não é envolvido com igreja. Pastor é para pastorear, é para cuidar de almas. Não é para estar envolvido com político, não. Os irmãos é livre para votar. Vota de quem quiser. Vota de quem você quiser. Porque político não resolve o problema do mundo, nem direita, nem esquerda. É tudo corrupção. É tudo braço, é tudo dois braços do mesmo sistema. São dois braços que trabalham para o mesmo sistema. Então é bobagem ficar discutindo isso aí. É perca de tempo, meus irmãos. O mundo não tem conserto. Somente Jesus, na sua vinda, na segunda vinda em Jerusalém, para estabelecer o reino justo, o reino de equidade, o reino teocrático. Mas o governo humano não resolve os problemas do mundo, porque os governos humanos são pecadores. O problema do mundo é pecado. Então Pérgamo vai até o ano 323. E depois de Pérgamo, aí vem a fase de Tiatira. Vou repetir que Pérgamo vai de 323 até 538, né? Depois vem a fase de Tiatira, que é do ano 538 até o ano 1517. Então, dessa época aqui, ó, de 323, que é a época de Pérgamo, até o ano de 1517, que abrange essas duas fases, que é Pérgamo e Tiatira, a igreja esteve como um barco à deriva, totalmente desviada das escrituras sagradas. Então uma reforma, ela era inevitável. Mas tinha remanescente aqui que não se dobrava a Baal. Nós podemos citar aqui John Hus, né? Primeiro Jerônimo Savonarola não se dobrou a Baal. Depois nós temos John Hus, só que antes de John Hus tinha John Hus já era discípulo de John Wycliffe. John Wycliffe também era homens de Deus, reformadores, né? John Hus, depois de Hus veio Martinho Lutero e tantos que teve nessa época. Então, mesmo desviada, a mesma igreja desviada na era de Pérgamo, que era o ano 323 até 1517, tinha homens lá que não se drobavam a Baal, é igual hoje. Hoje nós estamos na igreja, na fase de Laodiceia, só que tem homens que não se drobam a Baal. Tem um pequenino rebanho que não se droba a Baal, e esse pequenino rebanho vai ser arrebatado. Não temas, ó pequenino rebanho, ao Pai agradou dar-vos o reino. Eu preguei ontem na igreja do pastor Helena, eu falei sobre isso. Não é quantidade que vai para o céu. Tem muitos pastores aí que estão aí com seus templos aí inchados, aí, mundaréu de gente. Para eles é ótimo. Isso é sinônimo de grana. Templo cheio é sinônimo de dinheiro. Entra muito dinheiro, entra dízimo, entra oferta gorda. Mas não é sinônimo que tá todo mundo salvo, vai para o céu, não. Se fosse assim, toda a população na época de Noé tinha entrado na arca. Só entrou 8 pessoas na arca. Então Deus, ele não está preocupado com quantidade, ele quer qualidade. O céu não é lugar de bagunça. Não adianta igreja cheia, mas cheia de bode, cheia de gente que não obedece a Deus, cheia de gente desobediente, cheia de gente que quer servir a Deus e quer servir o diabo. Ele serve dois senhores. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou outro. Ou você serve a Deus ou você serve Satanás. Não tem como você cochear entre dois pensamentos. Então, mesmo nessa fase, até 1517, de Pérgamo até Tiatira, tinha pessoas que não se drobavam a Baal. É igual hoje. Hoje tem um remanescente de Filadélfia, dentro da era de Laodiceia, que não se droba a Baal. Nós não aceitamos as mentiradas, as falcatruas, as inovações. Esse evangelho do oba-oba, dentro dessa fase de Laodiceia, tem esse povinho pequenininho
que vai ser arrancado do meio de Laodiceia no arrebatamento pré-tribulacionista. Então até 1517 vem a fase de Tiatira, né? Aí passa-se Tiatira, e surge então a fase de Sardes, né? Que é de 1517 até 1833. Aqui é o período, então, da igreja já reformada, né? É Sardes, 1517 até 1833, que é o período da igreja já reformada, mas aí veio a contra-reforma, matou gente demais também. Foi terrível isso aqui, né? Foi terrível essa época também. Enquanto Lutero faz a reforma, o catolicismo fez a contra-reforma. É só você pesquisar aí no Google que você vai ver que a contra-reforma também matou gente demais. Aqui, ó, Sardes significa o que resta. Um remanescente que seguiu os ensinamentos bíblicos. É o período que se estende desde o início da reforma do século XVI até o início da proclamação da mensagem do advento. A igreja desse período é compreendida pelos restantes de Tiatira e as igrejas reformadas. Então, esse é o período, né? 1517 até 1833. Aí surge, então, a partir de 1833, vem o período de Filadélfia. O período de Filadélfia é o período dos avivamentos de John Wesley, né? Filadélfia quer dizer amor fraternal. É de 1833 até 1844, onde houve o período de Filadélfia, que significa amor fraternal. Era este o sentimento que dominava o coração dos que receberam a mensagem do advento, expulsando os preconceitos sectários. Então Filadélfia é uma igreja que prega o advento, ela prega a vinda do Senhor. Filadélfia quer ir embora. Filadélfia não quer estar nesse mundo mais, ela odeia esse mundo, ela tem nojo desse mundo. Filadélfia quer ir embora. Então o avivamento na era de Filadélfia, de John Wesley, até o ano 1844, 1833 até 1844. Aí vem então essa lambança chamada Laodiceia. Essa igreja ela surgiu em 1844 até o fim. Mas tem um remanescente de Filadélfia dentro dessa era de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, ela surgiu então em 1844 e vai até o fim. São 7 períodos da igreja. Nós estamos vivendo exatamente no livro do Apocalipse, nós estamos vivendo na fase de Laodiceia. Só que dentro dessa fase tem um grupo de Filadélfia, um pequenino rebanho que o Pai vai dar o reino. Não temas, ó pequenino rebanho, que o Pai agradou dar-vos o reino. Laodiceia, essa igreja de Laodiceia significa julgamento do povo. É o período que se estende desde 1844, quando começou as mensagens sobre os adventos, né? Sobre a vinda do Senhor. Então essa igreja de Laodiceia, se você observar no livro do Apocalipse, é uma igreja milionária, é uma igreja rica, uma igreja que tem dinheiro. Ela diz: rica sou e nada tenho falta. É a igreja dos templos faraônicos, é a igreja dos templos tapete de veludo. Templos tapete de veludo, templos faraônicos, mas ovelhas passando fome dentro desses templos. Porque eu conheço, eu já fui do sistema e eu conheço. Eles não querem gastar com obra social. Eles não querem gastar com obra missionária. O negócio deles é fazer prédios. O negócio deles é ostentação. É ostentar o luxo. Bancos caros. Púlpitos granfinos. Né? Pastores com ternos granfinos. É isso. Essa é a igreja de Laodiceia. E ela vai ficar aqui na grande tribulação. Filadélfia vai subir, Laodiceia vai ficar na grande tribulação e ela vai passar pela tribulação.
É uma igreja que precisa de colírio para enxergar os olhos. O colírio é para enxergar. Então a Filadélfia, ela precisa de, a Laodiceia, ela precisa de colírio, porque ela está cega, ela não vê que Jesus está voltando. A maioria dos laodiceianos não prega arrebatamento, eles não querem arrebatamento. Eles são como porco. O porco só olha para a lama desse mundo, o porco não olha para baixo. Eu preguei ontem, falei sobre isso. O porco está com a cara enfiada no barro desse mundo, na lama, na podridão desse mundo. Laodiceia é esta igreja. Ela odeia falar da volta de Jesus. Você arruma confusão com ela. Eles não querem, os laodiceanos não querem que Jesus volte. Eles estão ricos, eles são milionários, eles têm fazenda, eles têm apartamentos para alugar, para ganhar dinheiro, eles têm tudo. Eles não querem. A igreja primitiva era pobre, Laodiceia é milionária. Os apóstolos eram pobres, os laodiceanos são milionários, eles têm avião, eles têm jatos, eles viajam de jatos. Estão envolvidos até o pescoço aí com a política. Essa é a igreja de Laodiceia. Laodiceia não prega arrebatamento. Ela não prega a volta de Jesus. Por que ela não prega arrebatamento? Por que ela não prega a volta de Jesus? Porque essa mensagem da volta de Jesus não traz retorno financeiro. Laodiceia não prega doutrina na igreja. Porque eles não estão preocupados com a alma. Eles não estão preocupados com a sua vida espiritual. Eles estão preocupados com o templo cheio, porque templo cheio corre grana. Igreja lotada, templo cheio, é sinônimo de muito dinheiro, de dízimo forte. Dízimo forte, pastor recebe salário gordo no final do mês. Então eles não corrigem a igreja, porque se eles corrigirem, o povo sai. Se sair, eles não recebem no final do mês, eles não têm salário. Esta é a igreja de Laodiceia. O povo vive em pecado, eles não vão corrigir. Eles não vão corrigir. Eles permitem pessoas em pecado dentro do templo. O negócio é só ser dizimista. Se é dizimista, não precisa ser mais nada. Não precisa de santidade, não precisa mais nada. Então eles não estão preocupados com a alma de ninguém. Eles estão preocupados de engordar os seus bolsos. São cães gulosos, de Isaías 56. São os falsos pastores de Ezequiel 38, que comem até os ossos das ovelhas, eles lambem a lã das ovelhas. E cadê a obra social? Cadê o socorro à viúva, ao órfão, ao necessitado? Cadê? Não tem. Não tem. Não tem porque eles só querem construir prédios. Eles querem construir um prédio mais granfino do que o outro. É uma concorrência de construção de prédio. Cada um construindo um prédio mais granfino do que o outro. Aí eu pergunto, para que essa construção desses prédios? Para quê? Para ficar aqui na grande tribulação, para servir de campo de concentração do exército global para prender os crentes que ficarem. Porque vai ser tanta prisão que os presídios não vai suportar. Então eles vão usar os estádios de futebol para fazer campo de concentração. O exército global vai usar os estádios de futebol, vai usar os templos faraônicos, templos grandes como o templo de Cuiabá, o templo aqui de Anápolis, Goiás, que tem um grande templo também de Laodiceia. Então vai ser usado, esses grandes templos vai ser usado para poder prender os crentes na grande tribulação. O exército global vai confinar esses crentes dentro desses templos. Essa é a igreja de Laodiceia que vai ficar. Filadélfia está dando tchau a esse mundo. Tchau, mundão. Agora, Laodiceia está dizendo, amo o mundão, quero ficar aqui, gosto do mundão, o mundão é maravilhoso. Esta é a igreja de Laodiceia. É uma igreja mundana. É uma igreja que serve os dois senhores. Então, meus irmãos, eu queria passar isso para vocês, a data das igrejas. São 7 igrejas, que no sentido geográfico ficava na região da Turquia, hoje existem só as suas ruínas, mas no sentido profético, começa desde a era de Éfeso e vai até o dia do arrebatamento pré-tribulacionista. Depois que a igreja é arrebatada, termina então a fase da igreja, volta-se o período da lei. Os 7 anos da grande tribulação é o período da lei, aonde Israel volta a sacrificar, aí volta a lei. O período da graça é o período da igreja. A igreja é arrebatada no arrebatamento pré-tribulacionista, volta então a lei. Os 7 anos finais é o período da lei. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel. Então, as 70 semanas é para o povo de Israel. A última semana, então, ela automaticamente é para o povo de Israel e não tem nada a ver com a igreja.
Quem prega isso está cometendo erro gravíssimo de hermenêutica. A igreja não tem nada a ver com os últimos 7 anos. A Bíblia é clara, 70 semanas está determinada sobre o teu povo. Daniel 9, versículo 24. Que povo? O povo judeu. E a sua santa cidade. Que cidade? Jerusalém. Não tem nada a ver com a igreja, meus irmãos. A igreja não faz parte da última semana de Daniel. Se a igreja não fez parte da 69, tampouco ela vai fazer parte da última semana. Não tem nada a ver, meus irmãos. É preciso fazer a diferença do que foi escrito para Israel e do que foi escrito para a igreja. Esta é a regra. Se você burlar essa regra, aí você vira um aliancista, você vira um teologia da substituição, ou chamado antissemitismo acadêmico. Então o pré-tribulacionismo ele faz essa diferença do que é escrito para Israel e o que é escrito para a igreja. O pós-tribulacionismo ele empacota tudo, né? Israel e igreja para eles é a mesma coisa. E na verdade não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Glória a Deus.